E aí, meu bruxo, olha, independente do que tu pensa sobre inteligência emocional, sobre a saúde emocional do homem, todos esses assuntos, hoje eu venho te dizer aqui, sem mais nem menos, que tu precisa se tornar uma pessoa insensível e não tem outro jeito de tu viver a tua vida sem pelo menos ser um pouco mais insensível com relação a todas as mazelas do mundo, com relação às mazelas dentro de ti e com relação até mesmo aos dramas das outras pessoas. Eu tô aqui, cara, deixa eu abrir a câmera aqui. Eu tô aqui na beira do rio, na minha cidade. Inclusive, ó, deixa um ecopine, tô aqui. Gosto muito desses cenários improváveis. Tipo, hoje foi um dia muito estressante pra mim. Aí eu venho aqui à tardinha dar uma relaxada. Sempre trago a câmera junto e aí que sai esses vídeos com os melhores ensinamentos ou as melhores... Não sei se é um ensinamento, mas um compartilhamento daquilo que eu tô pensando, daquilo que eu tô sentindo. Talvez daquilo que eu esteja vivendo, que não é o caso hoje desse vídeo. Deixa um ecopine, tô aqui. Sabe quando tu tá navegando pelo YouTube e de repente tu se depara com um vídeo que diz assim: seja frio e calculista, seja um cara foda, seja um cara confiante, seja um cara frio, seja um cara insensível, todo esse campo, essa semântica, né? Aí tu automaticamente despreza esse assunto, porque muito provavelmente ele vem de alguém que não tem vivência, né? Que vem de um homem jovem tentando, sei lá, levantar audiência, levantar um canal no YouTube, mas não de fato entregando coisas que ele viveu. O homem jovem, né, ele tem aquela ideia de que ele tem que ser forte de alguma forma, que ele tem que ser insensível, que ele tem que ser frio, e é uma ideia errada, porque essa ideia faz com que ele não desenvolva inteligência emocional ao longo da vida. Desenvolver frieza, desenvolver insensibilidade, tem dois motivos que as pessoas querem isso. O primeiro motivo é que elas sofreram por um amorzinho de quinta série, um amorzinho de terceiro ano, um amorzinho da adolescência, e agora, sei lá, as mulheres estão frias, vamos ser frio também. O outro ponto, que não é um backup emocional, o outro ponto é tipo criar uma grande imagem de um homem frio, baseado num personagem, né, no shelbismo cultural que nós temos aí, dos homens que querem ser fortes e tudo mais. Isso tem que acabar, isso tem que ridicularizar. E aí, claro, vem uma contracultura e diz assim: olha, o homem não é assim, isso é tudo personagem, nós não temos que ser isso, nós temos que desenvolver a inteligência emocional. E aí chega o ponto em que eu quero falar. Essa inteligência emocional, ela nos leva a pensar, quando tu é adulto, né? Não mais, quem está vos falando aqui não é um homem de 24 anos, que quando eu comecei a fazer vídeo eu tinha 24 anos, fiz vídeo sobre frieza emocional, fiz vídeo sobre ser frio, sabe, um monte de coisa. Fiz vídeo de todas essas coisas aí. Só que com 24 anos. Hoje quem vos fala é o Copini com 32 anos. Com muito mais inteligência, com muito mais sagacidade e um entendimento 70 vezes mais amplo do que era antes. E hoje eu te digo que um homem adulto não tem outro jeito. Ele tem que se fazer uma pessoa mais insensível do que ele é. Então, tu não tem que com o tempo se tornar mais sensível, mas sim insensível. Embora que naturalmente as pessoas se tornem insensíveis porque elas ficam calejadas. A pessoa sofre, esse sofrimento, acontece alguma coisa, né? Putz, eu olhei de revesgueio que parecia um jacaré, mas é só um tronco. A pessoa vai sofrendo e vai ficando calejada, e cada vez que ela passa por um sofrimento, aquilo arranca menos dor dela, ou seja, é a vida, né? A vida vai fazendo isso, as pessoas ficam amortecidas, tanto para o prazer quanto para a dor. Sentem menos prazer, menos empolgação na vida, mais cansaço, só que menos dor também. Isso não é uma coisa nem boa nem ruim. Se tu olhar por uma perspectiva um pouco mais espiritual, quando nós somos jovens, nós sofremos mais, né, por sofrimentos mais toscos, mais bestas, mas nós sofremos mais. E isso seria então como se fosse uma fase de aprendizado. Quando nós somos adultos, nós temos mais dor, nós temos mais sofrimento, nós temos mais coisas ruins na nossa vida do que nós tínhamos quando éramos jovens, só que sofremos menos, nos tornamos mais calejados, mais resistentes, mais insensíveis. O outro fator é que à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão crescendo, elas vão ficando adultas e vai morrendo cada vez mais essa criança interior dentro delas. E isso é uma coisa que não pode morrer no homem, né? Porque o homem é movido a isso, é movido a essa brincadeira, esse lado lúdico. Mas enfim, o homem vai crescendo e vai se tornando mais pragmático, mais prático. A essência da palavra pragmático significa tomar ações e atitudes
pelo real significado delas. É viver a tua vida de forma extremamente prática. Só que não é só tu que vive de forma prática, todas as outras pessoas. Ou seja, se tu tem um relacionamento com uma mulher, né, aquele romantismo do relacionamento ele tende a acabar. E o relacionamento ele pode continuar sendo bom, mas tu vai conhecer nessa mulher talvez um lado mais pragmático, que significa ela parar para pensar, por exemplo, no futuro, se vocês vão estar juntos, e pensar sobre dinheiro, pensar sobre sobrevivência, subsistência, pensar sobre casa, sobre carro, sobre bens materiais. E as pessoas acham que isso mistura, quando mistura com relacionamento, acaba o amor, acaba o brilho. É muito normal que as pessoas pensem isso. Afinal, também aquele papo de herança, quando as famílias, né, precisam brigar na justiça por herança. Um lado prático, né, prático de ver as coisas, pragmático, tomar atitudes baseado no próprio benefício, na própria sobrevivência, e esquecer um pouco o romantismo da coisa, a emoção da coisa. Isso é um processo, assim, felizmente e infelizmente, é um processo natural que vai acontecer aí com todas as pessoas que precisam pensar na sua própria sobrevivência. E tu começa, sei lá, olhar a todos ao teu redor e ver que cada vez mais as pessoas, não só pela idade, não só pelo passar dos anos, mas pela própria cultura, pela própria liquidez das emoções, dos afetos, dos amores, começam a dar menos importância para esse aspecto na vida. E todo mundo parece ser mais frio, mais egoísta. E ainda por um outro ponto de vista, dá para perceber de maneira muito fácil, agora não só nas pessoas ao teu redor, mas no mundo como um todo, que tem uma ascensão do egoísmo de todas as pessoas, de que o mundo hoje ele já está moldando as pessoas de forma que elas se obriguem a ser mais individualistas e mais egoístas, né? Então tu tá vivendo num mundo de egoístas e o egoísmo fica cada vez mais claro, mais evidente, o individualismo. Sei que já fiz vídeo aqui falando sobre o poder do egoísmo, mais focado naquelas pessoas que não conseguem viver a própria vida. E o egoísmo ele pode ser uma coisa tanto boa quanto ruim. Agora eu estou falando do egoísmo ruim, das pessoas que só pensam em si mesmas, que elas não conseguem ver além do próprio umbigo. Todo mundo é assim, todo mundo está cada vez mais assim, porque o mundo está forçando com que a gente fique assim. Todo mundo. E agora, se todo mundo está assim, te vem uma única defesa de ser uma pessoa um pouco mais insensível. Se tu tem um sócio, trabalha numa empresa, tem um sócio, vai ver que esse seu sócio ele não é teu amigo, ele é um cara que tá lá porque tu traz benefício para ele e ele traz benefício para ti. No momento que vocês não tiverem mais um gerando benefício pro outro, não tem mais por que ser sócio, cortou laços. Tu tem um funcionário, ou tu é funcionário de alguém, tu é útil para essa pessoa até o momento que tu gera um benefício para a empresa, sendo você um funcionário e eu tendo um funcionário, esse funcionário é útil para mim à medida que ele gera lucro para a minha empresa. Chegou num momento em que ele não gera mais lucro, a minha empresa não é uma ONG, então corta-se laços com esse funcionário, mesmo que seja um amigo de longa data. A impressão que dá é egoísmo, a impressão que dá é frieza, a impressão que dá é tipo, não, tudo aqui é muito frio, tudo aqui é muito pensado só no dinheiro, só no lucro, mas o mundo dos negócios, ele é assim, né? Por isso que existe aquela frase de filme, amigos, negócios à parte. Porque o negócio te coloca numa coisa do benefício, do dinheiro, do bem material, que meio que anula a amizade, o vínculo com as pessoas. Mesma coisa com o exemplo que eu dei num casamento, né? Um casamento tu começa a perceber no passar dos anos que essa mulher, ela pode ser uma pessoa muito boa ou pode ser uma pessoa muito ruim. Então, infelizmente, essa parte ruim da vida, ela vai sendo demonstrada após a vida adulta, quando o romance ele começa a baixar. Não porque as pessoas descuidam do relacionamento, mas a própria naturalidade da vida vai fazer com que as pessoas comecem a pensar mais no benefício. E aí tu começa a misturar as coisas. A própria mulher, o exemplo de mulher aqui é muito bom para nós. A própria mulher que convive contigo, tu vai perceber que, olha, 90% das reclamações dela são a pura insatisfação infinita das mulheres com tudo e o próprio ato, o próprio padrão mental de reclamar de tudo, ou momentos em que ela vai estar com o humor dela instável. Então a maioria das coisas que ela fala, que a maioria das bobagens que elas reclamam, tem que entrar aqui e sair aqui. Ou seja, você tem que ser indiferente, você tem que ser insensível a isso. E aquilo que tu vê na mídia, que te estressa, por exemplo, seja lá sobre política, futebol, as coisas que mexem com o ego das pessoas, a pessoa que escreveu ali alguma coisa que de alguma forma te ofendeu, é muito provável que essa pessoa não sabe o que está falando, é muito provável que essa pessoa está falando por raiva, da boca para fora, e aquela informação ali não é relevante.
narrativas para criar uma guerra cultural não são verdade. Tu saber que aquilo não é verdade é um motivo para tu não se estressar com aquilo. Ou seja, seja indiferente a tudo isso, seja insensível. Então, se parar para pensar com calma nesse assunto, tu vai ver que não tem outro jeito de viver a tua vida sem que tu se torne uma pessoa insensível. Claro que a tua sensibilidade real ela vai estar guardada para poucas ocasiões, pouquíssimas pessoas que realmente importam na tua vida, né? Um filho, um amigo de verdade, mãe, pai, irmão, mulher, namorada, esposa, enfim, pouquíssimas pessoas merecendo a tua sensibilidade e ainda assim para essas pessoas uma sensibilidade em momentos específicos e não o tempo todo. É difícil falar isso porque eu vou ser muito agredido nos comentários, porque vão dizer sim que o homem tem que colocar suas emoções pra fora e tudo mais, e de fato tem que, só que às vezes o cara pensa e chega na conclusão de que não tem outro jeito de viver a tua vida de adulto se não for sendo uma rocha que as outras pessoas possam ver segurança em ti. Não tem outro jeito. Essa rocha tem sentimentos? Sim, mas eles devem ficar controlados, não vou nem dizer reprimidos, engolir o choro, enfim, mas ficar controlado. Choro é uma catarse? Choro bota emoção ruim pra fora? Sim, mas meio que não adianta nada, né? Botar emoção ruim pra fora se a raiz do teu sofrimento ela continua a existir e vai continuar pra sempre. O único jeito pro homem é se tornar uma pessoa insensível ou pelo menos controlar o máximo que dá as suas próprias emoções.